Olá, passei aqui hoje só para falar um pouquinho sobre a festa do Halloween e a festa de Todos os Santos. Próximos à noite de Halloween, celebrada a cada 31 de outubro, quero compartilhar com você 8 coisas que todo cristão deve saber sobre esta festa pagã que aos poucos foi difundida no mundo inteiro. Qual é a origem do nome? A solenidade de Todos os Santos, que é a festa da igreja, comemorada no dia 1º de novembro, é celebrada desde as suas vésperas, ou seja, começa a festa de Todos os Santos no dia 31 de outubro. No inglês antigo, era chamada de All Hallows Eve. É o nome em inglês, All Hallows Eve, que significa véspera de Todos os Santos. Mais tarde, esta expressão virou Halloween. Vamos entender um pouquinho. As raízes celtas. No século VI a.C., os celtas do norte da Europa celebravam o fim de ano com a festa de Samhain, ou Samhain, festividade do sol, iniciada na noite de 31 de outubro e que marcava o fim do verão e das colheitas. Eles acreditavam que naquela noite o Deus da morte, permitia aos mortos retornarem à terra, fomentando um ambiente de terror. Só fazendo parênteses aqui, que o nosso Deus é o Deus da vida, ok? Segundo a religião celta, as almas de alguns defuntos estavam dentro de animais ferozes e podiam ser libertadas com sacrifícios de toda índole aos deuses, sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Uma forma de evitar a maldade dos espíritos malignos, fantasmas e outros monstros era se disfarçando para tentar se assemelhar a eles e desta maneira passavam despercebidos ante seus olhares. Vamos entender agora sobre a mistura com o cristianismo. Quando os povos celtas foram cristianizados, nem todos renunciaram os seus costumes pagãos. Do mesmo modo, a coincidência cronológica da festa pagã de Samhain com a celebração de Todos os Santos e a dos defuntos, que é comemorada logo no dia 2 de novembro, depois da festa de Todos os Santos, fez com que as crenças cristãs fossem misturadas com as antigas superstições da morte. Através da chegada de alguns irlandeses aos Estados Unidos, introduziu-se nesse país lá o Halloween, que chegou a ser parte do folclore popular do país. Isso é celebrado nos Estados Unidos, é um folclore de lá. Logo, incluindo a contribuição cultural de outros migrantes, introduziu-se a crença das bruxas, fantasmas, duendes, Drácula e diversos monstros. Mais tarde, esta celebração pagã foi difundida no mundo inteiro e há mais ou menos 20 anos entrou aqui no Brasil. Um outro item que eu quero falar é sobre uma das principais festas satânicas. Isso gera um pouco de... Isso é assustador, né? Gera um pouco de medo em nós. Segundo o testemunho de algumas pessoas que praticaram o satanismo, e eu não sei se você sabe, mas existe a prática do satanismo, que é adorar ao demônio, ao diabo. Essas pessoas que se converteram ao cristianismo, praticaram o satanismo e depois se converteram ao cristianismo, falam que o Halloween é considerada a festa mais importante para os cultos demoníacos, porque se inicia o novo ano satânico e é como uma espécie de aniversário do diabo. É nesta data que os grupos satânicos sacrificam os jovens e especialmente as crianças, pois são aqueles preferidos de Deus. O inimigo, ele odeia Deus e ele odeia todos aqueles que amam a Deus. Então, sacrificar jovens e principalmente as crianças, são os pequeninos do Senhor, ele vai, obviamente, tocar muito forte na essência que é o amor de Deus pelas crianças, pelos pequeninos. Então, ele vai cultivar e cultuar isso. O satanismo, estou falando, tá bom? O quinto item que eu quero deixar claro aqui também é sobre doces ou travessuras, que é esse costume dentro do Halloween de falar doces ou travessuras. O que significa isso?
No Halloween, as crianças e alguns adultos costumam se disfarçar de seres horríveis e temerários e vão de casa em casa exigindo trick or treat. São palavras em inglês. Trick or treat, que significa doces ou travessuras. A crença é de que se não lhes dão alguma guloseima, algum doce, se a pessoa que abre a porta da casa não oferece algo gostoso para quem está ali à sua frente pedindo, ele, que é o visitante, quem está ali pedindo doce, fará uma maldade ao morador do lugar. Muitas pessoas acreditam que o início deste costume está na perseguição aos católicos na Inglaterra, onde suas casas eram ameaçadas. Um outro item também do Halloween é a abóbora. Vamos entender a história do Jack e a abóbora. Existe uma antiga lenda, nós estamos falando de lendas, nós estamos falando de costumes. Existe uma antiga lenda irlandesa que conta que um homem chamado Jack tinha sido tão mal em vida que supostamente não podia nem entrar no inferno por ter enganado muitas vezes o demônio. Assim teve que permanecer na terra vagando pelos caminhos com uma lanterna feita de um legume vazio com um carvão aceso. As pessoas supersticiosas, para afugentar Jack, colocavam uma lanterna similar na janela ou na frente de suas casas. Mais adiante, quando isto se popularizou, o legume para fazer a lanterna passou a ser a abóbora, com buracos em forma do rosto de uma caveira ou uma bruxa. Então, aqui está a razão do uso da abóbora nessa cultura do Halloween, tá bom? E o item 7, um grande negócio. Hollywood contribuiu para a difusão do Halloween com uma série de filmes nos quais a violência gráfica e os assassinatos criam no espectador um estado mórbido de angústia e de ansiedade. Estes filmes são vistos por adultos e crianças, criando nas crianças medo e uma ideia errônea da realidade. Do mesmo modo, as máscaras, as fantasias, os doces, as maquiagens, entre outros artigos do Halloween, são motivo para que alguns empresários fomentem o consumo do terror e favoreçam a imitação dos costumes norte-americanos. Começa a fazer sentido tudo isso, né? A indústria do terror, a indústria do Halloween. E oitavo, a festa fantasia. Segundo o padre Jordi Rivero, grande apologista é aquele que defende com muito fervor algo, celebrar uma festa fantasia não é intrinsecamente ruim, sempre e quando se cuidar para que esta celebração não esteja contra o pudor, o respeito pelas coisas sagradas e a moral em geral. Por esta razão, que nos últimos anos cresceu a comemoração alternativa do Halloween, que são Halloweens, a santidade vence, Halloweens, que consiste em disfarçar-se do santo ou santa favorito da família e participar na noite de 31 de outubro de diversas atividades da paróquia, como missas, vigílias, grupos de oração pelas ruas, adoração eucarística, através de cantos, músicas e danças em chave cristã, de modo que demonstre realmente aquilo que você é e você acredita. Você que é pai, você que é mãe, catequista, nós podemos sim orientar as nossas crianças, podemos e devemos, porque este é o nosso papel. A autoridade maior de uma criança é seu pai e sua mãe, o seu tutor, aquele que é responsável pela sua vida, pela sua saúde física, moral, religiosa. Então, fica aqui o meu recado para você hoje, para você orientar a sua criança, orientar seu filho, seu neto, sobre o que é a festa de Halloween. Ele realmente precisa participar? Ele vai participar de algo que não condiz com a fé dele, com a fé da família? Papai, mamãe, você que não tem ainda uma fé muito forte, não compreende muito bem como passar a mensagem para o seu filho, aproveite esse vídeo, faça uma pesquisa também na internet com ele,
perguntando para ele o que representa a festa de Halloween e se realmente ele quer, deseja participar. Não importa se a comunidade, o grupo, o clube onde ele frequenta, eles vão participar e celebrar esta festa do Halloween. O que importa é que aquilo que seu filho vai fazer, o que você está mostrando para ele, é que ele precisa ser autêntico, ser fiel àquilo que ele conhece verdadeiramente e que ele aceita e que compreende no seu coração. Se você está formando um cristão na sua casa, você tem a obrigação de ensinar para ele a diferença entre o cristianismo e o paganismo. Vai lá, faça essa pesquisa com seu filho. Ele mesmo vai chegar à conclusão de que talvez não vale a pena ele participar da festa de hoje, do Halloween. Quem sabe você vai conseguir, vai convencê-lo e vai mostrar para ele que participar do Halloween, que é a santidade vence, vai ser muito mais interessante para a vida dele, hoje e sempre. Um beijo, fica com Deus. Espero que esse vídeo tenha esclarecido e ajudado você a ser um cristão ainda mais autêntico. E oriente os seus filhos para que sejam também. Um beijo, fica com Deus e a gente se vê num próximo vídeo. Até!